E aí, pessoal, beleza? Queria falar para vocês rapidinho aqui sobre planejamento. Planejamento nós temos estratégico, tático e operacional. São três níveis aí de abrangência, podemos dizer. Todo mundo que estuda esse tema está acostumado a ouvir que estratégico ele é o longo prazo, o tático é médio prazo e o operacional curto prazo. Tranquilo isso aí. Em relação aos níveis de responsabilidade, o planejamento dito estratégico fica sob a responsabilidade da alta administração, aqueles que estão lá no topo, né, da hierarquia. O nível tático já é o nível intermediário, fica na responsabilidade dos gerentes, cada gerente construindo ali o planejamento para a sua unidade. E o operacional fica com aqueles que estão nos níveis mais baixos da hierarquia. Então a gente precisa tratar bem desse tema porque neste ano veio aí um grupo de questões que tratou desse assunto numa linguagem um pouquinho mais complexa. A gente até vai ver uma dessas questões aqui na sequência, beleza? Vamos comigo então, dá uma olhadinha aí. Então, a gente vai começar agora. Só para revisar rapidamente esse tema, eu queria falar com vocês aqui sobre o planejamento estratégico primeiro. Então, objetivos máximos almejados para a organização como um todo. Nesse caso, ele fica sob a responsabilidade da alta administração. Para quem não conhece esse termo, alta administração é a alta cúpula, são os executivos máximos da organização. Além disso, sobre o estratégico, lembre-se também que ele vai ser aquele de longo prazo, uma perspectiva temporal longo prazo. Ele vai proporcionar uma visão ampla, ou seja, ele é o mais abrangente que nós temos e, diferentemente dos demais, ele traz uma visão de fora para dentro. O que é esse negócio de fora para dentro, pessoal? É porque o planejamento estratégico ele vai ter uma pegada voltada para o ambiente em que a organização está inserida. E os demais planejamentos, por exemplo, o operacional, que é o outro extremo, ele vai estar voltado para uma perspectiva mais intra-organizacional. Ou seja, o estratégico tem um olhar para fora da organização, visão de fora para dentro, ou seja, do cliente para a organização, e o operacional vai ter para a gente um olhar mais intra-organizacional. Bom, isso a gente vai então encarar como sendo muito vantajoso, porque o estratégico ele vai fazer o papel de conectar a organização com o meio em que ela está inserida. Tá? Então a gente vai perceber que o estratégico, ele com essa visão mais abrangente, busca inclusive um olhar para fora da organização. Vamos voltar no slide. E aí, continuando aqui, pessoal, lembre-se, ele é voltado para a eficácia e efetividade. Guarda isso aí, beleza? É voltado para a eficácia e efetividade. Bom, tático, organizados aí, nesse caso, em um nível intermediário, os planejamentos táticos das organizações, eles são voltados para os setores, para os departamentos. Então, cada gerente construindo planejamento para a sua unidade. Legal. O que precisamos entender? O tático ele é um desdobramento do estratégico. Então, ele tem que estar de acordo com o estratégico, mas ele tem um nível mais focado. Ele não é tão abrangente porque agora eu estou numa perspectiva departamental, setorial. Como eu disse, cada gerente construindo planejamento para a sua unidade. Bom, aí esse termo adotado aí, observe que aqui a gente quando fala do tático podemos chamar também de nível gerencial inferior, observa que são as ações, serão nesse momento, pode dizer, organizados os processos. Aquilo que foi ali no planejamento estratégico idealizado numa perspectiva mais ampla, agora a gente vai organizar processos, organizar as ações. E é claro, se o estratégico era a longo prazo, agora esse tático ele é de médio prazo. Voltando no slide, vamos lá. Cada gerente então construindo o planejamento para a sua unidade, ele é médio prazo e nesse caso busca a integração das atividades de cada área. Lembrando então que o operacional, para fechar, ele é para cada tarefa ou operação individualmente. Olha o nível de especificidade dele. Curto prazo e, claro, responsabilidade nos níveis mais baixos da hierarquia. E, acrescentando, ele é voltado para a eficiência. Observa que quando eu falei do estratégico, eu falei de eficácia e efetividade, beleza? E agora, para fechar, uma informação importantíssima do operacional. Veja lá. Ele é voltado também para a eficiência e, como eu disse, ocorre o delineamento das atividades para a execução do que foi planejado nos outros níveis. Então, numa perspectiva executória, a gente tem o plano
operacional, o planejamento operacional. Então, ele é voltado para colocar em nível de execução aquilo que foi idealizado no estratégico e também idealizado lá no tático. Então, agora, para a gente poder fechar esse nosso momento aqui, eu queria só dar uma questãozinha para vocês de 2020 para ver se vocês acertariam. Dá uma olhadinha aí. A questão é essa daí, pessoal. Ministério Público do Estado do Ceará para analista ministerial. A questão dizia então: quanto ao planejamento e seus instrumentos de acompanhamento para desenvolvimento de pessoas do item que se segue. Olha a questão aí, ó. Os níveis básicos do planejamento são estratégico, perfeito? Destinado a reconhecer forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Aqui ele mandou para a gente aquilo que muitos de vocês conhecem como matriz SWOT, não é verdade? Matriz SWOT ou FOFA, né? Perfeito. O tático, que ele diz, no qual se organizam processos e ações. Exatamente isso que eu coloquei para vocês. No tático a gente organiza processos e ações. E o operacional, no qual ocorre o delineamento das atividades para a execução do que foi planejado nos outros níveis que estão aí. Perfeita, pessoal. E aí a gente, nesse caso, fecha aqui a nossa dica de hoje acerca de planejamento. Um grande abraço para vocês aí, pessoal. Até mais.